Boa noite a todos que entraram agora. Tem um pessoal que já está há mais tempo aí. Já estou dando boa noite de novo, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante de falar, que é sobre processos de entrevistas, né? É algo que eu gosto muito de conversar com as pessoas, de poder orientar, de poder falar um pouquinho e também ajudar, né? Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer com vocês um acordo aqui, só um minutinho. Então, pedir para que todos coloquem o microfone no mudo, tá? Perguntas, enquanto eu estiver na apresentação, durante a apresentação, vou pedir para que vocês coloquem as perguntas, as suas dúvidas no chat, tá? E caso não queiram colocar no chat, vocês podem anotar as dúvidas e as perguntas e no final da apresentação eu vou abrir para que vocês possam também fazer as perguntas com o microfone aberto, tá bom? Beleza? E pedir para que todos tenham foco na apresentação, tá? Bom, vou falar um pouquinho aqui do projeto. O projeto se chama Link do Bem, né? É um projeto que foi criado por mim. Já tem algumas pessoas que, inclusive, estão aqui na sala com a gente e que participam também desse projeto. É um projeto com o intuito de ajudar pessoas a se recolocarem, de ajudar pessoas a fazer uma transição de carreira, se necessário. Na verdade, é um projeto 100% online, 100% virtual, né? A gente, né, não tem contato pessoal com as pessoas, não tivemos, pelo menos essa oportunidade, mas é um projeto interessante porque a gente tem grupos de WhatsApp, onde a gente compartilha dicas, informações sobre vagas, é, e essas oportunidades da gente fazer apresentações como essa, por exemplo, tá? Então eu tive a ideia de criar essa apresentação para vocês. Eu acho que nesse momento, né, de confinamento que nós estamos, eu me senti na obrigação de poder encabeçar dentro do Link do Bem com essa apresentação e, como diz o nosso slogan, uns pelos outros ajudando a ajudar. Então, o que eu quero é ajudar a ajudar as pessoas a conseguirem os objetivos delas. E aí me veio a ideia de fazer esse projeto e fazer essa apresentação para vocês. E eu acredito que vocês vão ter a oportunidade de conhecer algumas coisas novas e poder, aí sim, em um processo seletivo, ser o melhor nas entrevistas. Então, esse é o meu objetivo com essa apresentação, o que eu quero fazer com vocês aqui, tá? Então, primeiro eu quero apresentar para vocês, para quem não me conhece ainda, quem é o Emerson, né? Então, eu vou contar primeiro uma historinha para vocês de como que eu comecei no mercado, na indústria farmacêutica e na área da saúde, né? Na parte comercial. Quando eu tinha 18 anos, eu fui morar no Japão e quando eu voltei de lá, em 2000, finalzinho de 99, comecinho do ano 2000, eu voltei, eu fiquei 2 anos lá. E quando eu voltei de lá, eu meio que estava assim, cara, o que eu vou fazer para voltar para o mercado de trabalho, né? Então, o que aconteceu? Um amigo meu virou para mim e falou assim, meu, por que você não manda currículo para os laboratórios farmacêuticos? Eu, como assim vou mandar currículo? Na época não tinha esse negócio ainda de e-mail, isso foi em 2000, estava ainda muito devagar ainda, essa coisa de internet, de e-mail e tal. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Aí me veio uma ideia na cabeça. O que acontece? Minha mãe, ela tinha uma caixinha cheia de remédio na cozinha dela lá, e aí eu peguei as bulas dos remédios,
comecei a pegar os endereços e comecei a mandar o meu currículo através dos endereços que tinham naquela bula. E aí foi quando eu fui chamado para participar de um processo na Merck Sharp Indomie, e nessa época eu já tinha retornado à faculdade também, e eu fui chamado para começar como estagiário na Merck Sharp Indomie, e foi a minha primeira indústria pós ter retornado do Japão, né? Onde eu comecei a trabalhar como propagandista, né? Passei pela Merck Sharp Indomie, fui efetivado na Behringer, em Gelheim, e depois da Behringer eu voltei para a Merck Sharp Indomie. Aí isso em 2005, quando eu voltei para a Merck Sharp Indomie. Em 2008 eu saí da Merck e aí eu mudei um pouco a minha experiência, vamos dizer assim. Eu fui trabalhar na Hollister, que ainda é uma empresa da área da saúde, não é a Hollister das camisetas que vocês conhecem. É uma empresa americana, fabricante de equipamentos cirúrgicos, vamos dizer assim. E eu fiquei na Hollister durante 10 anos praticamente, né? Comecei lá como representante de vendas, passei por gerente de produto, depois fui gerente regional de vendas, até que em 2018 eu saí de lá e fui trabalhar na Urgo e assumi a gerência nacional de vendas na Urgo, que também é uma empresa francesa e que trabalha com equipamentos médicos também, principalmente na área de curativos, tá? E atualmente eu estou na Ofta Vision Health, que é uma empresa, uma indústria farmacêutica, voltando aí, né, para a indústria farmacêutica agora, como gerente distrital de demanda. A Ofta Vision Health é uma das 15 empresas que fazem parte do Grupo NC. Para quem não conhece, o Grupo NC é o grupo que são os donos da maior indústria farmacêutica hoje do Brasil, que é a EMS. Tá? E a Ofta é uma parte desse grupo também, tá? E é focada na oftalmologia. Sou formado em comunicação social e gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E atualmente eu faço 2 trabalhos, vamos dizer assim, que voluntários, né? Um trabalho, um projeto da FAAP, no qual a gente é um grupo de coaches que fazem atendimentos voluntários para pessoas que estão no curso superior ou cursos de pós-graduação. Esse trabalho é um trabalho interessante, a gente aprende muita coisa com esses alunos, e a gente pode trabalhar principalmente a questão da carreira deles, de objetivos de carreira. Então esse é o trabalho voluntário. E o outro é o Link do Bem, que eu acabei de falar para vocês, que é um trabalho virtual, mas também é um trabalho voluntário, que eu não ganho nada para isso, mas para mim, a minha maior satisfação é ver as pessoas se ajudando e ver as pessoas conseguindo alcançar os objetivos dela. Também sou formado pela Sociedade Brasileira de Coaching, né, que é uma das maiores entidades aí de formação de coaches no Brasil. Foi a primeira sociedade, foi a primeira empresa formadora de coaches no Brasil, né? E eu tenho orgulho de falar porque é uma empresa que realmente ela forma coaches e pessoas muito competentes na área para atuar e poder orientar as pessoas também, não somente na carreira profissional, mas também na parte pessoal. Vamos à nossa programação de hoje, então, né? A gente vai falar um pouquinho sobre preparação, quais os tipos de entrevistas, quais as categorias de entrevistas, o durante e o depois das entrevistas, quais os cuidados que nós devemos ter, e vou abrir depois para dúvidas e perguntas, ok? E se quiserem fazer qualquer dúvida, tiverem qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer pergunta, também podem enviar no chat, que eu respondo durante a apresentação, não tem problema nenhum, tá? Eu só estou pedindo para vocês mandarem as perguntas no chat, para que a gente não precise ficar interrompendo com o áudio de vocês durante a apresentação. No final, a gente abre o áudio para que vocês façam as perguntas também. Então, eu peço para que quem não quiser fazer no chat, anotem as perguntas, que aí no final eu vou estar podendo ajudar vocês
né? Ou não, aí a gente busca os universitários com as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Então vamos falar sobre preparação. O primeiro tópico da preparação é o autoconhecimento, né? E como Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se conhecer para participar de uma entrevista, para a gente poder falar da gente, para a gente poder falar das nossas fortalezas, poder falar dos nossos pontos que a gente tem para se desenvolver. Não adianta a gente ir para uma entrevista sem a gente saber quem somos nós, onde a gente é forte, onde a gente não é, o que, que a gente precisa fazer para melhorar. Então, isso é muito importante. E uma das ferramentas que eu achei assim, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, e que me realmente me fez pensar assim, porra, eu devia ter usado isso, né, e nunca usei, e passei a usar depois que eu aprendi, foi a SWOT análise. A análise SWOT nada mais é uma ferramenta, ela é uma ferramenta muito utilizada nas indústrias, nas empresas, e que eu parei para pensar, e quando eu aprendi sobre isso, sabe, eu falei, pô, eu posso fazer isso de mim mesmo, né? Então, por que não a gente fazer uma SWOT análise pessoal, né? Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? Quais são as nossas oportunidades? E quais são as nossas ameaças? A partir do momento que eu fiz essa análise de mim mesmo, eu passei a ter mais respostas. E essas respostas me ajudaram também a formar, né, formular um speech melhor, mais estruturado para uma pergunta de um possível recrutador, de um possível entrevistador. Então, nas fortalezas, nas forças, né, você tem que se perguntar, vou até ler aqui as perguntas que eu anotei, o que você faz melhor do que as pessoas à sua volta? Pensem nas respostas. Quais as características que geralmente, características suas, que geralmente são mais elogiadas? Quais os aspectos ou experiências fazem você se destacar em relação aos demais, né? Qual o seu diferencial em um trabalho em equipe? Então, são perguntas que você tem que fazer para você mesmo e colocar ali como força, tá? No caso das fraquezas, quais são as tarefas que você evita no seu dia a dia e por que você evita no seu dia a dia? O que você não se sente confiante em fazer, né? Você se sente confortável com a sua formação? Se não, qual detalhe dela que mais lhe causa esse sentimento? Então, são perguntas que, né, são importantes a gente ter. Nas oportunidades, por exemplo, você costuma frequentar eventos ligados à sua área ou ligado à área que você tem como objetivo, né, trabalhar? O que você considera como oportunidade quando frequenta esses eventos? Lembrando que oportunidades e ameaças, né, eu sei que muita gente já sabe disso, mas vale reforçar, são fatores externos que vão impactar no meu pensamento, na minha análise. Forças e fraquezas sou eu, Emerson, né? É você. Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Tá? E oportunidades e ameaças são os fatores externos, ok? Então, falando de ameaças, quem e o que pode interferir diretamente em seu sucesso pessoal ou profissional? No caso, para quem está procurando, né, ou fazer uma transição ou recolocação profissional, quais aspectos da sua personalidade podem sabotar seus resultados? Então, são perguntas que vocês podem fazer para vocês mesmos e desenvolver essa análise, tá? Análise pessoal, ok? Outra ferramenta que é muito usada para o autoconhecimento são os assessments, né? Os assessments são aqueles questionários que as empresas, os departamentos de recursos humanos utilizam muito,
né, para avaliar comportamento, competências, para conhecer com maior eficiência e critério aqueles candidatos, né? O assessment, ele busca o autoconhecimento, tá? E a gestão desse conhecimento. Os relatórios, quando a gente recebe os relatórios desses assessments, eles nos ajudam muito a também formular respostas para uma possível entrevista, né? Então, exemplos de assessments, nós temos o DISC, MBTI, PDA, tem avaliações de perfis comportamentais, avaliação de dominância cerebral, tá? Então, os assessments, eles são muito bons também para nos ajudar a montar o nosso script de respostas aí para as entrevistas. Beleza? Vou beber uma água aqui, gente. Peraí. Continuando falar sobre preparação, não é? Uma outra pessoa que eu tenho assim que eu gosto de seguir e que para mim sempre foi um exemplo de liderança é esse cara aqui, né? Então ele fala que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será a consequência da boa preparação. Então, se a gente não se prepara, a gente não vence, porque vencer é a consequência da boa preparação. Então, por isso que eu foquei bastante aqui na preparação, porque para mim a preparação ela é mais importante do que o ato em si de você participar de uma entrevista, de você participar de um processo. Tá? O processo, o seu desempenho no processo, ele vai ser consequência do seu preparo, do quanto você estiver preparado. Beleza? Então vamos continuar falando sobre a preparação para a entrevista. Tá? Nós falamos do que você tem que fazer, estudar o seu, né, você saber sobre você mesmo, ter um autoconhecimento, quais as ferramentas que você pode usar para ter esse autoconhecimento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação para a entrevista em si. Então a gente tem que ter o quê? Atenção ao horário, né? Olhar, de preferência um dia antes, o percurso que você vai fazer para o local da entrevista. Se o local da entrevista tem estacionamento, se não tem, informações sobre o entrevistador, né? Então, que eu quero dizer sobre isso, né? Às vezes a gente vai, recebe uma ligação de uma pessoa que não vai ser ainda o entrevistador e você vai ser entrevistado por uma pessoa, por exemplo, chamado Darcy, né? Nada contra os Darcy, gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma tia que chama Darcy. Mas tem que ter cautela, porque você não sabe se Darcy pode ser homem como pode ser mulher, né? Então, sempre é bom perguntar, né? É ele ou é ela, né, que vai me entrevistar? Nomes muito complexos que exigem uma pronúncia, né? Sempre procurar esclarecer com a pessoa por telefone antes, para durante a entrevista você não falhar nessa pronúncia. Outra informação que você pode ter sobre o entrevistador são as informações que ele coloca no LinkedIn. Ah, Emerson, mas se eu entrar no LinkedIn do cara lá, ele vai ver que eu entrei e eu fiquei investigando. Não tem problema. Isso mostra que você está tendo interesse sobre a vaga, interesse naquele processo. E você quer saber quem é a pessoa que vai te entrevistar. Eu mesmo já entrei várias vezes nos LinkedIns das pessoas que iam me entrevistar, justamente para saber o histórico dela, para saber a experiência, né, para saber, tentar pegar alguma informação que pode ser útil para mim durante uma entrevista. Então, é muito importante que vocês também tenham essa atenção, ok? Só um minutinho aqui que deu uma travada aqui na minha apresentação. É importante também, aqui quem sabe faz ao vivo, né, gente? Como diz o Faustão. Espera aí só um minutinho.
Aí, beleza. Então, é importante que vocês se informem sobre a empresa, né? O processo que a empresa está abrindo, é muito importante vocês conhecerem qual que é a empresa, qual que é o projeto dessa empresa, quanto tempo essa empresa tem de mercado, o que que essa empresa tem de estabilidade para o funcionário, né? É importante vocês conhecerem isso, conhecerem nível de turnover desta empresa, né? Se tem muita demissão, se não tem, é, realmente o nível de estabilidade, né? Conhecer sobre a vaga em si é importante também. O setor que a empresa atua, qual setor da economia, qual mercado, né, que essa empresa atua, e conhecer também o mercado da empresa, né? É importante dar uma estudada, por exemplo, vou fazer uma entrevista na Ofta, tá? O que você conhece do mercado de oftalmologia? Buscar informações na internet, no Google, sabe? Porque isso são informações preciosas que na hora da entrevista, se você fala, o entrevistador vai ficar com os olhos brilhando, tá? Revise o seu currículo antes da entrevista, né? Por quê? Para ter o cuidado de, na hora, não dar uma resposta que não está de acordo com o que está escrito ali naquele currículo, tá? O job description da vaga, geralmente ele está anunciado ali na vaga, né? Então é importante que vocês saibam quais são os requisitos que a vaga solicita, o que que a vaga pede, né? Para que vocês usem o seu discurso dentro daquilo que a vaga pede, tá bom? Esteja preparado para falar de você. Então, é o que eu falei na parte da preparação do autoconhecimento, né? Você tem que saber falar de você. E a gente vai entrar, né, daqui a pouco, num assunto bem interessante para vocês, numa técnica bem interessante para que vocês utilizem e saibam falar de vocês. Outro tópico aqui é objetivos e posicionamento. Então você tem que ter objetivos. Qual é o seu objetivo para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos? Como que você se posiciona, né? Então estruture o seu discurso, tá? A gente vai falar sobre storytelling e o elevator pitch. Revise as suas competências. Quais foram as suas realizações? Quais os pontos fortes? Quais os pontos fracos? Lembra da análise SWOT? Tenha uma postura positiva, firme, cabeça erguida. Olhe nos olhos do entrevistador, nunca de cabeça baixa, tá? Sempre olhando nos olhos. Energia e aparência. Então, aparência. Aparência é uma coisa que muitas vezes pega a gente. E pega feio, sabe? Tem que saber se vestir adequadamente para aquele momento, né? Saber as mulheres saber, né, se maquiar, não ir de forma exagerada, com batom vermelhão na boca, não ir com esmalte no dedo, aquele esmalte vermelhão, né? Podem ir com esmalte no dedo, gente. Não estou falando na unha, né? No dedo não, na unha. Então, a vestimenta é importante também, sabe? Não ir de calça jeans, usar um social, né? Principalmente quando a gente vê que, por exemplo, na indústria farmacêutica, a gente não costuma usar gravata, mas pequem pelo excesso, os homens principalmente. Eu sempre pensei dessa forma, eu acho que a primeira impressão é a que fica, então pequem pelo excesso, mesmo que a indústria no qual você vai participar daquele processo, ela não usa gravata, tá? Mas vá de gravata, vá de terno e gravata, tá? Porque é um processo, é uma entrevista, né? Não quer dizer que você já está, né, contratado pelaquela empresa, né? É um processo que você tem que primeiro se vender. E para você se vender, é importante que você vá bem vestido e com uma aparência bem feita. Barba também, os homens, né? Barba bem feitinha, tá bom? Então é isso. Responder as perguntas de maneira clara, objetiva e concisa, tá?
a gente não pode ser prolixo nas respostas, tá? A gente tem que ser muito objetivo nas respostas. Eu vou falar isso também lá na frente. E evitar usar termos ou palavras negativas. Então, muitas vezes a gente fica tentado a dizer não para algumas coisas ou opinar negativamente sobre algum assunto. Tipo dizer, eu não concordo em fazer isso, eu não concordo, eu acho que é uma, eu acho que é uma conduta errada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se um entrevistador vira para você e pergunta assim, o que você acha de um líder que é centralizador? É lógico que, né, a gente, eu acho que acredito que a maioria não gosta de trabalhar com um líder que seja um líder centralizador ou um líder autoritário, né? Mas a gente também não vai chegar para o entrevistador e falar, olha, eu não gosto, né? A gente vai responder de forma mais polida, vamos dizer assim, né? Olha, eu sempre trabalhei com grandes líderes, né? Líderes que me ajudaram muito a me desenvolver, e eu acredito que um líder que delega, ele me ajuda a me desenvolver. Então você não está dizendo simplesmente que não concorda, né? Você está dizendo o poder do não positivo, né? Tem até um livro que chama tem esse nome, o poder do não positivo. Você não está falando não, mas também está falando o que você está se posicionando com a sua opinião, ok? Estruture o seu discurso. Então, use a técnica do storytelling. O storytelling é você saber contar uma boa história. Tá? É a capacidade de você transmitir pensamentos, ideias e fatos. É você narrar de forma fluida. É você atrair as pessoas, a pessoa, o entrevistador, para aquela história que você vai contar. Então, quem é o personagem do storytelling? É você. Então, por isso que você tem que se conhecer bem, focar nas suas virtudes, nas suas fraquezas, né? Nos pontos a desenvolver, né? Então, você é o personagem principal. O que você busca? Então, quais são os seus planos de carreira? É aquilo que eu falei. Você tem plano para 1 ano, 2 anos? Qual é o seu plano para daqui a 5 anos também? Onde você quer chegar? E qual o seu desafio? Quais os desafios que você teve durante a sua carreira profissional? Tá? Como que você alcançou esses resultados? Como que você atingiu as suas metas? Essa é uma técnica que a gente usa para falar da gente mesmo. Né? Então, quando o entrevistador vira para nós e fala assim, me conta um pouco da sua experiência profissional. Tá? É lógico, você vai focar na sua experiência profissional. Agora, quando o entrevistador vira para você e fala assim, me conte um pouco sobre você. Olha, eu sou o Emerson, sou casado, eu tenho 2 filhos, eu moro atualmente em Indaiatuba, que é uma cidade que fica muito próxima de Campinas, né? Tenho total flexibilidade para mudanças, e a minha experiência profissional é essa. Tenho 18 anos, 19 anos de carreira profissional na área comercial, comecei como representante, como propagandista na indústria farmacêutica, passei pela indústria de medical device, e hoje estou como gerente distrital de demanda na Optavision Health. Você falou um pouco do seu lado pessoal e aí você entrou no seu lado profissional. E aí você vai falar sobre a sua experiência profissional, sobre a sua formação, sobre os cursos que você teve e tudo mais. Quando a pessoa pergunta para você, fale sobre você, não é para ficar falando, eu gosto de cinema, eu gosto de assistir filme, eu gosto de ouvir música, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de viajar. Não é isso. Você vai falar da sua vida pessoal de forma muito sucinta, mas vai entrar no lado profissional sempre, ok? Então, um exercício que eu vou pedir para que vocês façam depois na casa de vocês, aliás, vocês já estão na casa de vocês, mas é um exercício que eu acho importante vocês fazerem, é criar esse storytelling, tá? É vocês contar a história de vocês de forma contagiante. Lembrando que esse storytelling, ele tem que ter
eu falo no máximo, tá? Tem pessoas que usam aí que na média de 6 minutos, mas eu acho que 6 minutos é o suficiente. A partir disso, o entrevistador ele já perde um pouco o foco da sua resposta, tá? Então, o storytelling ele tem que ter no máximo aí 6 minutos, ok? 6 minutos para você contar a sua história de forma contagiante, de forma atrativa, para que o entrevistador saiba quem é você, ok? Outra ferramenta que a gente usa bastante é o elevator pitch. O elevator pitch é o discurso de elevador, né, que a gente chama. É aquela conversa de elevador. Então, é o Emerson falando em 1 minuto para uma pessoa e para ela entender quem é o Emerson e ao mesmo tempo ele sentir a vontade de ouvir mais, de querer mais, tá? Então, esse discurso de 1 minuto no máximo, ele tem que ser, é importante que vocês tenham ele em mente também, tá? Porque muitas vezes a gente vai encontrar, ou estamos num evento, por exemplo, você vai num evento que vão ter pessoas nesse evento que são pessoas do seu interesse, são pessoas do seu network que você tem interesse em ter esse contato com essas pessoas para que futuramente, de repente, possa acontecer, né, delas te convidarem para participar de um processo e tudo mais. Qual é esse discurso que você vai ter para a pessoa te conhecer de forma muito rápida e depois ela querer conhecer mais você? Tá? Então, o elevator pitch ele é isso. Ele é o discurso para você atrair a pessoa, atrair a curiosidade da pessoa em saber quem é você, saber mais de você, tá? A jornada da entrevista de emprego, ela envolve ela gira em torno de alguns assuntos, vamos dizer assim, tá? Então, geralmente é relacionado à sua rotina de trabalho, o seu dia a dia, ou algum problema, necessidade, também competências, tá? Que você teve que resolver, algo que você investigou, alguma pesquisa, isso também geralmente voltado para pessoas mais técnicas, para áreas mais técnicas, como engenharia, área de TI, né? Treinamentos, outros assuntos, ações, quais foram as ações tomadas, quais os conflitos que você teve, como que você gerenciou isso, tá? E quais os resultados e quais as lições aprendidas. Então, basicamente, a entrevista, a jornada da entrevista, ela gira em torno desses assuntos. Não foge muito disso, tá bom? E para que você seja o melhor candidato e o candidato escolhido, o que é preciso? Tá? É preciso treinamento, é preciso preparação, ok? Sem preparação, você não consegue vencer, como diz Bernardinho. O vencer é a consequência da preparação, né? Como dizia Michael Jordan, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, você treinando mais as coisas vão acontecer. Vamos entrar agora nos tipos de entrevistas. Então, quais os tipos de entrevistas que nós temos hoje aí? Né? Eu acredito que deve ter até mais tipos de entrevistas. Primeiro, uma triagem inicial. Geralmente a pessoa te liga, o recrutador, né, ou o próprio entrevistador, o próprio gerente te liga e ele faz um levantamento inicial para saber qual é o seu momento, né, se você realmente está disposto a participar de um processo, conhecer um pouquinho da sua história. Nessa hora é importante vocês saberem falar de você. Vocês podem falar de forma sucinta, usando a técnica do elevator pitch, ou também através do storytelling, tá? Dependendo do tempo que a pessoa vai ter para te escutar. Mas muitas vezes a pessoa ela tem tempo para te escutar e ela quer saber um pouco mais da sua experiência para saber se o seu perfil se encaixa ou não para aquela vaga. Então é uma triagem inicial. Aí nós temos a entrevista individual, que é você com um headhunter ou com
uma pessoa do RH ou diretamente com o gerente da vaga, tá? Uma entrevista em grupo também, que é muito parecida com a entrevista de comitê, né? A entrevista em grupo é você com vários gerentes do mesmo nível dentro da empresa, tá? Um comitê é você com um gerente de vendas, com um gerente de marketing, com um gerente de RH, com um gerente da área de treinamento. Então, são pessoas de diversas áreas. Tá? Eu já passei por isso uma vez não, já algumas vezes, e eu tive que passar por essa situação de ser entrevistado por pessoas de diferentes áreas, tá? O que é importante nessa situação? É você saber quem é o cara, quem é o gerente da vaga, tá? Isso é importante, porque você vai focar a maior parte das respostas nele, olhando nos olhos dele, ok? Então, isso é importante. Agora, da mesma forma, numa entrevista em grupo, quando você tem vários gerentes, vários gestores, dois, três gestores do mesmo nível. Mas quem é o cara? Quem é o cara que vai decidir? Quem é o decisor? É nele que vocês vão ter que focar, tá bom? Tem alguém aqui pedindo uma solicitação para. Deixa eu ver. Pronto, beleza. Outro tipo de entrevista é uma apresentação de case, tá? Isso acontece muito, principalmente na indústria farmacêutica, que eu tenho experiência aqui também, né? A gente acaba aplicando alguns cases para os candidatos, tá? No caso do case, geralmente ele é voltado para saber qual a sua visão do negócio, qual a sua visão estratégica, como que você vai fazer para alcançar os resultados que você quer alcançar, tá? Então, basicamente, a apresentação de case é para saber qual o seu raciocínio diante de uma situação que vai ser exposta para você. Entrevistas virtuais, isso está acontecendo muito, né? Principalmente nesse momento agora de confinamento, né? Que as pessoas não podem receber ninguém. Então, são as entrevistas através de plataformas como essa que a gente está aqui, o Webex, o Zoom, próprio Skype, né? Então, são entrevistas que a gente participa, né, de forma virtual com a pessoa. Essas entrevistas virtuais, gente, só para dar uma dica para vocês, é como se fosse uma entrevista individual. É muito importante que vocês se preocupem com a preparação para essa entrevista. Né? Muito importante que vocês se preocupem com a aparência de vocês para essa entrevista. Tá? A vestimenta que vocês vão utilizar. Ah, mas é para utilizar gravata? É para utilizar gravata. É para utilizar gravata de preferência, uma camisa e uma gravata. Não precisa usar terno. Se possível, pode usar, mas uma camisa e uma gravata eu recomendo utilizar mesmo numa entrevista virtual, tá? Tomar cuidado com o fundo, né? O fundo que está atrás de você. Não ter muitos elementos que chamem a atenção do entrevistador. O foco de uma entrevista virtual tem que estar em você, tá? Não num quadro, num espelho, num porta-retrato, tá bom? Um outro tipo de entrevista virtual que vem acontecendo muito ultimamente são entrevistas gravadas. É um robô, né? Não é uma pessoa, é um site que você entra, geralmente site da empresa ou site da empresa de recrutamento, e você tem que responder perguntas já estabelecidas ali e com tempo também pré-estabelecido para que você responda. Então, essas entrevistas são gravadas, você recebe a pergunta ali e você tem que responder, e a sua imagem está sendo gravada, a forma como você está respondendo está sendo gravada, e você tem que responder dentro de um tempo que já é estabelecido pelo próprio sistema, tá? E aí essa entrevista vai para a empresa que você está participando do processo. Isso está acontecendo muito ultimamente também.
Categorias. Então, nós temos dentro da entrevista algumas categorias, alguns tipos de entrevistas, vamos dizer assim, essas categorias elas podem ser geral, abrangente. A categoria geral, geralmente ela é baseada em quê? Em conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Que é o famoso CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. As entrevistas abrangentes, que é aquela fale sobre você, fale um pouco da sua experiência, do seu currículo, né? Ela é muito estruturada, né? Ela é baseada em perguntas e respostas de acordo com o seu currículo. Então, o entrevistador ele fala para você, me conta um pouco me conta sobre a sua experiência desde o início. Então, você começa lá desde o início falar sobre você, tá? Às vezes ela pode ser não estruturada, ou seja, não dirigida. Ela é informal, ela te dá mais abertura para você falar daquilo que você achar importante falar. Então, às vezes você vai numa entrevista, o entrevistador vira para você e fala assim: dentro da sua experiência que você tem no seu currículo, coloca para mim quais foram as suas maiores conquistas. E aí você tem que falar, né, sem fugir daquilo que está no seu currículo, dentro daquilo que está na sua experiência e falar das suas conquistas. Pode ser uma entrevista técnica também. Então, por exemplo, pessoal do comercial. Quem é do comercial, muitas vezes o entrevistador ele pode perguntar para você sobre alguma técnica de vendas, se você conhece ou não, ou pode perguntar se você tem conhecimento sobre licitação, atuação em mercado público, tá? E tem o pessoal da engenharia, por exemplo. Às vezes a entrevista ela pode ser técnica também, voltada para né, em termos técnicos na engenharia. TI, a mesma coisa. Entrevista sob pressão. Essa é punk, né, meu? Acontece, gente, acontece, tá? De você pegar, geralmente, essas entrevistas que são mais de pressão, para saber o seu controle emocional, elas são entrevistas mais feitas pelo gestor, tá? Pelo cara da vaga, né? Não estou dizendo que todos fazem isso, não, e eu também não sou muito a favor disso, tá? Mas acontece, acontece. Isso pode ser um balizador para que você, como candidato, decida se você quer continuar ou não no processo também, tá? Eu mesmo participei de um processo, né, antes de entrar na OFTA, e que o gestor realmente, o cara me pressionou até com perguntas assim muito capciosas, e eu não sabia, mas ele era um cara que conhecia do mercado, ele não abriu isso para mim do mercado que eu atuei, e era uma empresa de um outro mercado totalmente diferente, e ele tinha atuado na concorrência, né, da empresa que eu tinha trabalhado. E ainda bem que as respostas que eu dei eram coerentes, né, dentro daquilo que ele também sabia, mas ele queria me pegar no pulo. E ele fazia perguntas assim, bem sob pressão mesmo. Eu não, simplesmente eu declinei do processo e depois eu fiquei sabendo que a vaga em si também ela foi congelada. Mas eu não quis continuar. Por quê? Porque era um processo que realmente, se eu fosse trabalhar com aquele gestor, eu vi que o perfil dele não ia bater com o meu, entendeu? Então realmente eu não quis continuar, tá? Ah, uma outra categoria é a categoria de entrevistas baseadas em comportamentos, em competências, né? Quais são os motivadores, quais são as atitudes da pessoa. Então, vou focar muito nisso aqui também. E as dinâmicas em grupo, que são mais voltadas para saber o quanto a pessoa tem de espírito de liderança, ou o quanto a pessoa sabe trabalhar em equipe, tá? Essas dinâmicas em grupo, geralmente, elas não são feitas de forma eliminatórias, né? Podem eliminar também, mas não são, mas geralmente elas são feitas no início de um processo, tá? Não são feitas no final de um processo, mais para saber realmente o perfil de cada candidato.
E a outra categoria de entrevista, vamos dizer assim, não é bem uma entrevista, mas é aquela categoria onde a gente negocia, né, qual a proposta do nosso emprego, se realmente você foi aprovado ou não para aquele emprego. Então vamos focar aqui na competência, nas entrevistas por competências, né, a categoria de entrevistas por competências. O comportamento do passado, ele prediz o comportamento do futuro. Então, eles vão solicitar exemplos específicos de situações passadas. E nesses exemplos, vocês têm que mostrar quais as competências, destacar, é importante destacar, quais as competências que vocês adquiriram ou que vocês aplicaram naquela situação. Tá? Então, por isso que é muito importante vocês terem o discurso de vocês bem elaborado. Porque aquele discurso de 6 minutos, o storytelling de 6 minutos, ele vai te ajudar, né, a você responder perguntas durante a entrevista. Então você vai pegar fatias daquele storytelling para responder as perguntas que serão dadas durante a entrevista, tá? E se você faz um storytelling voltado para competências e voltado para o que você adquiriu de conhecimento, de habilidades, de atitudes, que é o chá, competências, você vai ter um storytelling bem completo e você vai poder usar fatias dele para responder essas perguntas, tá bom? Eles podem aplicar exercícios também que vão demonstrar as suas competências em áreas particulares. Dentre esses exercícios, nós temos os assessments, que eu falei lá no início. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de perguntas. Por exemplo, conte-me uma situação em que você teve que resolver um conflito. Então, aqui é uma pergunta, a pessoa está pedindo para você contar algo em que você desenvolveu a competência de resolução, de ser resolutivo, de você liderar também muitas vezes, de você talvez saber lidar com um conflito, saber lidar com uma adversidade. Tá? Conte-me uma situação no qual você foi capaz de antecipar um problema. Então, qual é a sua visão de futuro? Essa é uma pergunta que quer ver essa competência. Qual a forma como você se adapta àquele cenário? Descreva uma situação em que você precisou fazer uma negociação. Então, poder de negociação. Qual a sua competência sobre isso? O que você fez para se sair bem num processo de negociação? Qual foi a situação? Tá? O que você fez e qual foi o resultado? Dê um exemplo recente de quando você teve algum contratempo. Como que você lidou com esse contratempo? Tá? Adaptabilidade. Essa é a competência que eles estão pedindo para que você demonstre aqui. Então, tem que ficar muito ligado durante a entrevista, porque a entrevista ela pode envolver vários aspectos. Não necessariamente ela pode ser uma entrevista só por competência. Ela pode ser uma entrevista por competência, aí ela vai para a parte mais técnica, aí ela volta na parte mais que você tem que contar um pouquinho mais sobre a sua experiência. Então, saber navegar nessas diferentes categorias, tá? Por isso que o treinamento é importante. Então, lembre de dar respostas pensadas e detalhadas, sem ser prolixos, tá? E eu vou falar isso agora para vocês, o que vocês devem fazer para não ser prolixo nas respostas. Então, quando vocês vão falar das realizações, existe uma técnica chamada STAR. A técnica STAR, ela quer dizer o quê? Situação, tarefa ou ação e o resultado. Então, quando vocês vão dar uma resposta, pensem, qual foi a situação? Qual foi a sua ação sobre aquela situação? E qual foi o seu resultado? Quando você fala da sua ação, você vai poder falar das suas competências, você vai poder abordar o seu conhecimento técnico, você vai poder abordar a sua experiência e fechar com o resultado. E aí não importa se foi uma situação ruim com um resultado ruim, ou se foi uma situação boa com um resultado bom.
O importante é você responder, porque muitas vezes o entrevistador ele pode virar para você e falar assim, virar para você e falar, qual foi o seu maior fracasso durante a sua experiência profissional? É uma pergunta pesada, né? Fracasso. Mas fazem esse tipo de pergunta. E o que você fez para lidar com isso? E aí você tem que responder. Olha, a situação foi X, eu agi dessa forma, só que o resultado não foi o esperado. Mas o que eu aprendi com isso foi tal. Então é importante quando você vai dar uma resposta que teoricamente foi um fracasso, é muito importante que você dê uma resposta de o que você aprendeu com aquilo, tá? O que você ganhou com aquilo. Como você faria diferente? Então, essa é a dica que eu te dou, no caso aqui do STAR. E tenho certeza absoluta que se você seguir essa ferramenta, vocês vão ter sucesso nas respostas. Então, eu vou dar aqui um exemplo. A empresa liderava o ranking de reclamações no Procon e apresentava baixos índices de soluções de problema. Essa foi a situação. Em 6 meses, eu consegui uma redução de 82% do volume de reclamações. Ou seja, eu consegui essa redução. Beleza? Foi a minha ação. Por meio de revisões de processos em fluxos, produtos e atendimento. Então aqui está invertido, tá, gente? O que eu fiz? Revisões de processos em fluxos, nos produtos também e no atendimento. E qual foi o resultado? Em 6 meses eu consegui uma redução de 82% do volume de reclamações. Então, meu resultado ele foi um resultado mensurável através daquilo que eu fiz de criar revisões de processos, dos produtos, da forma como a empresa atendia os seus clientes. Eu criei um legado e eu contribuí para o negócio. Então, basicamente esse formato de respostas que a gente deve seguir durante uma entrevista, ok? Quais são as competências mais procuradas? Então, o Instituto Brasileiro de Coaching, ele fez um levantamento, tá, uma pesquisa, onde as competências que são mais procuradas pelos entrevistadores, pelos recrutadores, pelos headhunters e pelas empresas, a mais procurada é a liderança, 98%. Ah, mas eu não tenho cargo de gestão, como é que eu vou ser líder? Gente, para ser líder você não precisa ter cargo de gestão. Liderança é uma habilidade. E liderança a gente adquire essa habilidade, né? A gente adquire e, independentemente da hierarquia, a gente consegue liderar projetos, a gente consegue liderar ações, a gente consegue liderar uma atitude dentro daquilo que eu faço, dentro do meu meio. Então, eu sou líder. Então, isso que é importante. Visão estratégica é uma das também competências mais importantes que são solicitadas pelas empresas, tá? Trabalho em equipe e flexibilidade também. Então, tem as competências aqui nesse gráfico que são importantes para as empresas, para os recrutadores e para os headhunters. Vamos falar um pouquinho agora sobre durante a entrevista. Então, durante a entrevista, deixe que o entrevistador guie, deixe que ele define o tom da entrevista. Tá? Não é o candidato que tem que definir esse tom, infelizmente. Tá? É o entrevistador que vai definir. Vai de você ter controle para saber responder, ter o conhecimento e o controle emocional para saber responder as perguntas com o entrevistador e o tom que ele está ditando nessa entrevista. Escute, escute muito, a escuta ativa, né, gente? Se você não entendeu a pergunta, pergunta de novo para o entrevistador, né? Faz ele perguntar de outra forma. Não tem problema nenhum de você não entender a pergunta. Não fique no vácuo, vamos dizer assim, né? Não tente responder uma coisa que você não entendeu, porque aí vai ser pior. Não entendeu? Peça para que a pessoa seja mais clara na sua pergunta, tá? Para que você também possa responder de forma objetiva. Objetividade, que eu acabei de falar. Responda o que foi perguntado.
tenha sintonia com o entrevistador. Então, independentemente do tipo de entrevista, da categoria de entrevista, é uma entrevista sob pressão, né? É importante que a gente crie um rapport com o entrevistador, né? Tenha uma linguagem corporal com o entrevistador, né? Aquela técnica do espelhamento, né? Com o entrevistador. A gente que trabalha na área comercial conhece muito bem essa técnica, né? Mesmo que o entrevistador, às vezes, ele é um entrevistador casca grossa, né, que usa aquela entrevista sob pressão, é muito importante você usar técnicas de rapport, de linguagem corporal. Então, aquele exemplo que eu dei daquele entrevistador que era sob pressão, em cima de mim e tal, mesmo assim, eu criei uma afinidade com o cara, sabe? Foi uma entrevista tranquila, né? Até certo ponto foi tranquila, mas eu consegui me controlar emocionalmente e consegui criar uma sintonia com ele, uma afinidade. Por quê? Porque eu vi que ele era um cara experiente, era um cara do ramo e que eu tinha que respeitar. Eu tinha que respeitar aquele conhecimento dele, eu tinha que dar valor para aquilo que ele estava querendo demonstrar para mim, e aí foi tranquilo, não foi uma entrevista pesada, vamos dizer assim, tá? Mas foi uma entrevista sob pressão. Então foque também nos seus resultados, foque nas suas realizações, ok? E não fale demais. Não fale demais. Tomem muito cuidado para não falar além do que aquilo que o entrevistador quer ouvir. Tá? Fale aquilo que o entrevistador realmente quer ouvir. Né? A gente querer vender um carro maior do que a garagem que o cara tem não vai dar certo. Tá bom, gente? Então vamos vender o carro que caiba na garagem dele. E esse carro é você. Você tem que ser vendido. Tá? Agora, quando chega na parte de remuneração e pretensão salarial, muitas vezes, durante a entrevista, o entrevistador vira para você e fala: Mas qual que é a sua pretensão salarial? Ou qual foi a sua última remuneração? Responda qual é a sua pretensão salarial. O que você quer ganhar? Ou o que você ganhava na última empresa e o quanto você pretende ganhar agora? Se coloque aberto para negociar também, tá? É, mostre para o entrevistador que você está aberto a negociar independentemente da sua pretensão salarial. Isso é importante. E é muito importante você sentir, naquele momento da entrevista, se realmente a sua pretensão salarial está dentro do que eles têm de possibilidade para te pagar ou não. Tá? Então, esse momento é muito importante. Então, tenha em mente, a Lúcia Costa, ela diz, tenha em mente o que o mercado pratica. É importante vocês saberem o quanto que o mercado está praticando de salário. Esteja alinhado com a remuneração que está sendo oferecida para a função no qual você está participando, ou o nível no qual você tem de experiência. Como eu falei, mostre flexibilidade para negociar, de acordo com os benefícios que a empresa tem, de acordo com os desafios que a empresa tem também, né? E de acordo com aquilo que a empresa está te propondo de salário, ok? Nem sempre eles vão abrir para você na entrevista, eles vão vir com uma proposta pós-entrevista. Por isso que é muito importante, né, que vocês se coloquem abertos a negociar. Porque eles não vão virar para você na entrevista e falar, olha, o meu salário está 30% abaixo do que você está pretendendo. Eles não vão falar isso. Eles vão ouvir o que você tem a dizer, vão levar isso lá para dentro, vão discutir, vão conversar. E se você for um cara bom mesmo, eles vão vir com uma oferta. Ou abaixo ou acima do que você está pretendendo, mas vão vir com uma oferta. Aí vai de você decidir ou não se você quer continuar no processo ou declinar. Aí tem aquele momento, né, que o entrevistador vira para você e fala assim: você tem alguma pergunta? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta para fazer? É muito importante que vocês façam essa pergunta, né? É muito importante que vocês façam uma, duas perguntas, pelo menos, para o entrevistador, porque isso mostra interesse, mostra que você pesquisou sobre a vaga, mostra que você pesquisou sobre a empresa, mostra que você pesquisou sobre as pessoas que trabalham lá na empresa e que você quer saber e que você quer entender o porquê que aquela vaga surgiu.
Então, por que a posição está disponível, né? Como que a posição se encaixa na estrutura da empresa, quais os programas de treinamentos que a empresa disponibiliza, ou programas de desenvolvimento, qual o principal desafio? Isso é uma pergunta que eu já fiz, já. Eu falei, meu, mas qual que seria o principal desafio? Olha, você vai ter que trabalhar com o pessoal assim, assado, inclusive. Então, né, então assim, é importante saber, né, onde você vai estar pisando. Que diferencial de valor você espera desse profissional? Essa é uma pergunta bonita, né? O que vocês esperam de mim? É uma pergunta que vale a pena a gente fazer para o entrevistador, tá? E no momento de fechar a entrevista, né? Fazer essas perguntas, como eu falei, combine os próximos passos, isso é muito importante, que o entrevistador deixe claro para você os prazos que ele tem. É muito importante vocês perguntarem quando que eles te darão um retorno, né? E se você pode estar entrando em contato também. Agradecer o tempo que o entrevistador dedicou a você, tá? E aí depois da entrevista, que você saiu da entrevista, é muito importante você fazer uma reflexão. Reflita sobre como que você se desempenhou. Anote as suas impressões, tá? Outra coisa importante que é legal, enviar um e-mail, ou hoje em dia é muito mais fácil enviar uma mensagem por WhatsApp para o entrevistador, agradecendo aquele momento. Isso é legal. Isso mostra que você está interessado, mostra educação, vale muito a pena fazer isso também, tá? Entre em contato conforme combinado. Então, se eles te deram prazo, olha, daqui 2 semanas a gente vai entrar em contato com você. Ah, passou 2 semanas, não entrar em contato, entra você. Pô, Emerson, mas como assim? Eu vou ligar, não tenho que esperar? Não, tem que ligar, gente. Vocês têm que mostrar interesse, tá? Liga para a pessoa e fala, olha, eu estou muito interessado na vaga. Eu quero saber o retorno de vocês, quero saber o feedback de vocês, o que que aconteceu, se vocês já têm alguma definição ou não. Então, é muito importante vocês entrarem em contato. Então, faça uma reflexão no que você aprendeu nesse processo, né, sobre o gerente da vaga, sobre a empresa, sobre a vaga em si, quais os detalhes importantes que você mencionou ali, quais os projetos que vêm de vendas, as metas, os relacionamentos, né? Quais foram os pontos importantes mencionados naquela entrevista? Qual a qualificação-chave para a vaga ou função? Então, reflita sobre isso também. Quais os aspectos das minhas habilidades e experiências, né, parecem ser mais interessantes? O que o entrevistador disse sobre a estratégia da organização, oportunidades e desafios? Então, muitas vezes, na entrevista, a pessoa que está te entrevistando, ela abre algumas informações que são importantes para você, numa próxima etapa, você usar isso também a seu favor, né? Por isso que essa reflexão ela é muito importante. O que mais você precisa saber sobre esta posição, gestão, organização? O que faltou você saber, né? Então, essa reflexão é interessante também. O que particularmente foi bem na entrevista? Como que você se desempenhou, né? Quais foram os pontos que você realmente respondeu de forma categórica, sucinta e objetiva e que você viu que realmente vale a pena ter isso em mente para os próximos processos que você participar. Quais aspectos da minha técnica de entrevista eu preciso trabalhar melhor? Então, aí é aquela autocrítica, né? Você fazer a autocrítica daquilo que você precisa trabalhar melhor. O que faltou você responder ou não? Quais as perguntas você teve mais dificuldades? Quais perguntas foram novas para você? Qual a sua impressão, no geral, sobre a entrevista e sobre a posição, né? E a empresa em si? Quais perguntas você poderia fazer também para uma próxima entrevista, né? Ou na mesma organização ou em outra organização? Os próximos passos e a sua expectativa em relação à entrevista e quando deve contactar a empresa ou fazer contato com, no caso, um headhunter ou um recrutador.
Então vamos lá, gente. Só para a gente acabar aqui rapidinho, vamos fazer um lembrete, tá? Vamos relembrar. Quais são os principais cuidados que nós devemos ter? Não se atrasar. Então procure chegar aí 20, 15 minutos antes para a entrevista, tá? Não agende vários compromissos para o mesmo dia. Então não tenha várias entrevistas durante o mesmo dia. Não tenha vários compromissos para esse mesmo dia. Não confunda datas e dados do currículo. Então tomem muito cuidado. Por isso que a revisão do currículo prévia, né, na preparação para aquela entrevista, é muito importante vocês lerem o currículo novamente. Por mais que vocês já conheçam, por mais que vocês já saibam a experiência que você tem, né? Então é muito importante vocês saberem de forma cronológica como que foi a sua experiência, né? Esse erro é um erro assim que não pode acontecer durante uma entrevista. Nunca fale mal dos seus antigos empregadores, tá? Nunca fale mal dos seus antigos chefes. Nunca fale mal das empresas anteriores. Mostre disposição, mostre interesse, seja cordial, cuidado com a aparência, tá? E evite respostas longas. Não sejam prolixos, ok? Quais são os fatores que interferem no resultado da entrevista? Então, a energia, a autoestima, né? Não seja um hard na entrevista, né? Hard é aquele... hard, acho o nome dele, não lembro. É aquele que falava, ó céu, ó vida, ó azar. Então, seja positivo, né? Otimista, energia, autoestima, tenha autoconhecimento, se prepare, treine em casa, tá? Faça um planejamento, estruture o seu discurso, né? Qual o seu background, qual a sua formação técnica, tá? Convicção sobre o que você quer, isso é muito importante. Quais são os seus objetivos para que um ano, 2 anos, 5 anos? Procure, né, fazer essa conexão com o entrevistador, ter aquela empatia com o entrevistador, criar aquele rapport com o entrevistador, conhecimento sobre a empresa, sobre o mercado, sobre a vaga. Lembrem-se bem disso, leiam o job description da vaga e a apresentação pessoal e a forma como a gente se comunica, né? Tomem muito cuidado, tá? Bom, eu falei um pouquinho no início sobre o Link do Bem. O Link do Bem é um projeto meu pessoal, é um propósito meu que eu tenho de vida, de ajudar as pessoas. Eu faço isso de forma voluntária. Nós temos um grupo de WhatsApp. O pessoal que participa desse grupo, eu sei que estão aqui na sala. Muitos estão. Quem não está, quiser participar, me manda um zap, eu coloco no grupo. É um grupo muito legal que a gente troca dicas, a gente troca experiências. Quando eu coloco algum vídeo no LinkedIn, eu coloco o link lá para que vocês acessem também. É um grupo legal que a gente compartilha também até mesmo oportunidades de emprego para o pessoal que está aí buscando recolocação ou buscando uma transição de carreira, tá bom? Então, como diz o Link do Bem, uns pelos outros ajudando a ajudar. Então tá aqui o meu contato. Aqui é o grupo que a gente tem. Nós temos um grupo que é um grupo listado, que o LinkedIn chama, um grupo fechado, que para a pessoa entrar, ela pede autorização, e aí eu posso autorizar a pessoa a acessar o Link do Bem. E temos a nossa página também no LinkedIn. Tá? Então a página e o grupo, eles ficam no LinkedIn também. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem um WhatsApp aí que a gente inclui também no grupo lá do LinkedIn. Nesse grupo do LinkedIn, tanto no grupo como na página, eu costumo postar dicas sobre LinkedIn, né? Como que você estrutura o seu LinkedIn, como que você coloca palavras-chave dentro do LinkedIn para que um recrutador possa te encontrar, tá? Então, são vídeos que eu já gravei, que está lá disponível para todo mundo acessar, quem quiser conhecer um pouquinho mais. E aí eu vou gravando aos poucos os vídeos dentro das minhas possibilidades. Eu vou gravando aí os
os vídeos para vocês, tá bom? Então, como disse Ayrton Senna, né, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe um meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Então, é outra personalidade, né, que eu tenho, sempre fui muito fã, eu acho que muitos brasileiros também, e que eu carrego essa mensagem comigo aí e tenho ela sempre em mente. Não existe meio termo. Ou a gente faz a coisa bem feita, ou a gente não faz a coisa bem feita. Tá bom? Pessoal, todo mundo que participou, eu vou pedir para colocar no chat os nomes completos. Quem já me mandou o nome completo por WhatsApp, não precisa me mandar, tá? Podem me mandar só quem não mandou o nome completo, porque eu vou estar enviando para vocês um certificado da participação. É um certificado simbólico, mas para que vocês tenham guardado aí de recordação e possam lembrar desse momento especial para mim e tenho certeza que para vocês também. E aí a gente vai mandar esse certificado ou via WhatsApp, como arquivo em PDF, ou via e-mail para vocês, tá bom? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, em primeira mão, tá? Na semana que vem, eu já tenho aí um outro tema que eu quero compartilhar com vocês e eu gostaria de contar com a presença de vocês, tá? Então eu vou estar falando um pouquinho sobre autoconhecimento. Na quinta-feira que vem, vou estar falando sobre autoconhecimento e como que a gente promove mudanças comportamentais, tanto internamente como também para as outras pessoas, tá? Então é uma outra apresentação gratuita, a presença de vocês. Eu vou estar mandando o link para vocês por e-mail também, da mesma forma que eu fiz para hoje, ok? E se vocês tiverem mais pessoas interessadas, podem pedir para entrar em contato comigo no WhatsApp e vamos tocando em frente. Beleza? Quinta-feira que vem, 8 horas da noite. Tá bom? É um tema muito legal. É um tema que vai ajudar não só para quem está em busca de recolocação, mas para quem está no mercado, porque é um tema que a gente tem que saber, né, ter o nosso autoconhecimento para promover mudanças também nas outras pessoas. O quanto que nós podemos impactar no nosso meio, tá bom? Aqui estão os meus contatos, então aqui tem o meu LinkedIn pessoal, quem quiser me seguir no LinkedIn pessoal também pode me seguir. Aqui tem o LinkedIn do Link do Bem, que é aquela página que eu mostrei para vocês. Tem o meu Instagram, tem o Facebook também, tem o YouTube. Eu vou tentar colocar essa apresentação, eu estou gravando ela aqui, vou tentar colocar essa apresentação no YouTube. Eu estou falando que eu vou tentar porque isso aí é uma coisa nova para mim, tá, gente? O YouTube mesmo, ele é novo para mim. Pro meu filho não é tanto, mas para mim ele é novo, tá? Então, eu vou ver se ele me ajuda a fazer isso também. Tá bom? Porque com o YouTube eu não sei lidar muito bem, mas ele sabe. E aí tá o meu contato do WhatsApp. E aqui eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver, eu estou olhando o chat aqui, tem muita gente agradecendo, parabenizando. Gente, obrigado. O pessoal colocou o nome aqui, a gente vai pegar os nomes aqui para fazer o certificado também. Tem o seu Miyagi de Indaiatuba, que é o meu sogro que está assistindo. Ele parece o seu Miyagi mesmo, gente. E, bom, obrigado aí pelos elogios. Espero ter ajudado de alguma forma. Quem tiver perguntas e quiser fazer, pode abrir o microfone, pode fazer as perguntas, que eu estou aqui ainda para responder. Beleza? Dúvidas, perguntas, galera? Ninguém, né, gente? Então, pessoal, só agradecer mesmo a presença de todos vocês, de coração.
é o que eu falei, isso aqui é um trabalho voluntário, é algo que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de poder ajudar as pessoas, eu tenho como propósito na minha vida trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas e, e fazer com que as pessoas alcancem os objetivos que elas queiram alcançar, profissionais ou pessoais, tá, gente? Então, gratidão mesmo pelo tempo que vocês expenderam de estar aqui aprendendo uma coisa nova, ou não, mas sempre tem alguma coisa que a gente fala aqui que acaba acrescentando. Então, agradeço de coração a presença de vocês. Não esqueçam, quinta-feira, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, estarei aí para falar com vocês sobre autoconhecimento e promovendo mudanças comportamentais. Tá? É um tema super interessante que ajudará pessoas que estão no mercado, pessoas que não estão no mercado, e tá muito linkada aí, falando em link, né, com a minha apresentação de hoje, porque é muito importante o autoconhecimento, para que vocês tenham uma participação, um resultado muito efetivo nos processos que vocês estarão participando após ou durante o confinamento, né? Porque tem muito processo rolando aí, e ou após o confinamento também, tá bom? Então, gente, obrigado, gratidão, boa noite a todos, um bom descanso e qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem me mandar no WhatsApp também, tá bom? Obrigado, um grande abraço. Emerson. Opa, alguém quer falar? Pode falar, quem tá falando? É o Marcão. Ô, Marcão, fala aí. Marcão, tudo bem? Fala aí, Marcão. Assisti tudo. Gostaria de agradecer aí o seu empenho em nos ajudar. Irmão. Estamos aí todos confinados, eu acho que nunca é tarde para aprender e foi de muita valia, acredito que para a carreira de todos. Tá? Obrigado por esse momento e creio que a gente vai crescer ainda mais juntos nesses cursos que nós vamos assistir com você, tá bom? Obrigado, Marcão. Tamo junto aí, quinta-feira que vem. Obrigadão mesmo, viu, meu? O Marcão, ele é um parceiro. Obrigado por ter se disposto a fazer isso. Nada. Bom estar sempre comigo aí, que você precisa. Obrigado, Marcão. Muito bom. Marcão é um parceiraço aí que trabalha comigo na Ofta, né? E tem mais um pessoal da Ofta aí também assistindo. Quero agradecer a presença do pessoal que está aí comigo também. E o prestígio de estar aqui. Parabéns aí, foi bem esclarecedor. Valeu, Vini. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos do Link do Bem aí também. E obrigado àqueles que vieram agora, que chegaram agora. Sejam bem-vindos. E se quiserem, me mandem mensagem para que eu adicione vocês também no grupo do Link do Bem, tá bom? Grande abraço a todos, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.